Você que deseja adquirir produtos que valorizam nossa história e que vão auxiliar você no seu ativismo, conheça os produtos da nossa parceira, a loja Von Region. Link na descrição. Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Olá para todos. Bom, no vídeo de hoje eu só queria comentar algo rápido, sobre algo que atinge o nosso país, os brasileiros, a falta de interesse dos brasileiros com a sua história. Isso é um assunto que eu já falei muitas vezes aqui no canal, mas também eu gostaria de entrar mais a fundo especificamente sobre esse assunto no vídeo de hoje. Então, vamos ao assunto do vídeo. Recentemente no YouTube, um perfil com o nome de Olga do Brasil fez uma postagem um pouco peculiar, se referindo ao interesse dos brasileiros com sua história, certo? Eu gostaria de comentar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, para quem não sabe, Olga do Brasil é uma russa que vive no Brasil, certo? E aqui ela conta as experiências que ela passa aqui no Brasil, certo? Enfim, mas eu acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar do canal dela, né? Até porque ela já falou da história do Brasil, já falou sobre a história inclusive do Império, enfim. Ela fez uma postagem questionando se os brasileiros se interessam pela sua história, pela sua própria história. Ela chegou a levantar o questionamento: os brasileiros não se interessam pela sua história? Os brasileiros são totalmente desinteressados em relação à sua história? Ela chegou a levantar esse questionamento devido a várias publicações na qual ela fazia falando sobre a história do Brasil e não rediam engajamento para a página dela. Portanto, ela levantou esse questionamento. Ela se perguntou: os brasileiros não gostam da sua história? Os brasileiros não têm interesse da sua história? Qual o motivo disso? Bom, é evidente que o brasileiro, em sua maioria, não se interessa pela sua história. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas não pegando apenas essa postagem para usar como referência. A verdade é que muitos brasileiros, talvez até a grande maioria, eu arrisco dizer que, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não conhece sua história, o passado na qual nós viemos, ou seja, a nossa origem, a nossa história, a nossa verdadeira história. A maioria dos brasileiros não conhece a sua verdadeira história. Sendo assim, nós somos um povo órfão, um povo que não conhece a sua história. E se nós não conhecemos a nossa própria história, nós não temos como saber qual é o nosso futuro, qual será o nosso futuro, para onde nós vamos. Nós estamos presenciando exemplos como as pessoas confundirem Brasil Império com Brasil Colônia, as pessoas confundindo, por exemplo, Pedro Álvares Cabral com Dom Pedro II, com Dom Pedro I, pessoas não sabendo sobre a época do Império, quais são as nossas conquistas, quais foram as nossas conquistas, o que o Império trouxe de benefício para o Brasil, tudo que nós conseguimos acabar, como por exemplo a escravidão, entendeu? Também as instabilidades políticas, o fim dos conflitos que haviam. Então, tudo isso que o Império trouxe de benefício, muitas pessoas desconhecem. Então, isso significa o quê? Isso é resultado de quê? De uma grande doutrinação contra a monarquia no Brasil. Isso é uma grande doutrinação. Quando vem a República, por meio de um golpe de Estado, ela não tinha apenas o objetivo de colocar a forma de governo goela abaixo das pessoas, não. Mas a República ela veio também para acabar com todos os resquícios de monarquia que havia no Brasil. Então, infelizmente, a República, por todos esses anos, ela conseguiu cumprir o seu objetivo, que era apagar a nossa verdadeira história. Algum tempo atrás, um estudante de ensino médio veio no meu perfil me perguntar se é verdade que o Brasil já foi império, ou se isso era apenas uma história para boi dormir. Bom, pegando esse exemplo, nós podemos pensar: o que esse jovem está aprendendo na escola? Qual é o conteúdo de história que é ensinado nas escolas? O que é ensinado da história do Brasil nas escolas? Bom, não é à toa que o Brasil se encontra nos piores índices de educação, que a nossa educação está totalmente precária e que nós precisamos urgentemente resgatar não só a educação do nosso país, falando de todas as outras matérias, a inteligência das pessoas, não, mas a história do nosso país em si, a nossa história da qual nós viemos, de onde nós viemos. Nós precisamos resgatar tudo isso. Bom, para restaurar a monarquia, nós temos que cumprir muitas coisas. Nós temos que fazer muitas coisas para poder restaurar a monarquia. E uma delas é resgatar a nossa verdadeira história. Ou seja, de onde nós viemos,
o que nós fomos no passado, tudo que nós conquistamos, a nossa verdadeira história. Então, um dos passos para restaurar a monarquia é resgatar a nossa verdadeira história. Nós monarquistas, nós acreditamos que o nosso país ele pode dar certo, que o Brasil pode funcionar, que o Brasil pode dar certo com uma monarquia, ou seja, porque o Brasil já deu certo com monarquia e com certeza dará certo novamente. Nós temos que, para restaurar a monarquia, restaurar a nossa verdadeira história. E é claro também todos os outros aspectos que eu já tinha falado aqui no canal, como ativismo monárquico, fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas também resgatar a nossa história, não se esquecer disso. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos, Ave Império do Brasil e viva Dom Bertrand!